Hoje, alguns jornais deram mais destaque, outros menos, porque a decisão foi adiada para hoje pelo voto derradeiro do último ministro que vai votar, o ministro Gilmar Mendes, nessa decisão relativa à reconfiguração, né, redução, alteração do chamado foro privilegiado. Ele ganhou esse nome popularmente e aí também é igual fake news. Tem nome em português que não é fake news, é notícia falsa, mas popularizou a palavra fake news, ou a expressão fake news, e agora também popularizou, aliás, antes disso, o foro privilegiado. O nome é mais rocambólico, prerrogativa, não sei o quê, da prerrogativa de função, mas vamos tratar como foro privilegiado, apesar talvez da imperfeição quanto ao nível de precisão dessa definição. O foro privilegiado está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Já desde o ano passado, 2 ministros pediram vista para o processo, ele foi protelado, adiou, não sei o quê e tal. O último deles foi o Dias Toffoli, ficou acho que 7 meses com o processo na mão, voltou ontem finalmente a decisão lá, o julgamento foi retomado. Já estava 8-0 quando o Dias Toffoli pediu para levar o processo para casa, levou 7 meses estudando sabe-se lá o quê, porque o pronunciamento dele ontem não acrescentou nenhuma leitura que pudesse justificar. Se um garoto na escola pega o dever da professora que ela mandou entregar naquele dia voltando de casa, aquele dever de casa, professor, não entreguei o dever não, meu filho, o que houve? Não, professor, eu passei mal ontem. Tá bom, meu querido, você tem mais 2 dias para terminar o seu dever. O ministro Dias Toffoli levou o dever para casa 7 meses. Aí você acha que ele vai trazer uma obra, um compêndio, para disputar o Nobel de jurídico no mundo? Não trouxe nada. 7 meses de pura postergação, de pura embromação, a tal análise que o ministro Dias Toffoli fez para fazer com que esse processo, essa decisão ficasse quicando na pequena área, com tanta demanda em torno dela, tanta discussão em torno dela. E aí, a grande discussão que se tem hoje é se a medida é adequada, porque afinal de contas vai se restringir apenas a redução do foro privilegiado para parlamentares, senadores e deputados, mas como é que ficam os outros 50 e tantos mil autoridades brasileiras em várias instâncias, em vários poderes, em vários estados que também têm direito a foro privilegiado? É uma esculhambação, vai fazer isso só com os congressistas? Que absurdo, não sei o quê, como é que faz, como é que não faz? É crime cometido durante o mandato, dependendo da opinião do exercício do mandato, e se ele bater na mulher, e se ele assaltar um banco, como é que faz? Isso tem relação com o mandato? Não tem? Faz, não faz? Tem uma enorme discussão que, aliás, está sendo empurrada goela abaixo dos brasileiros. A gente não se dá conta, mas nós nos transformamos numa sociedade que discute decisões jurídicas com uma riqueza de detalhes que, se você pegar qualquer holandês, qualquer americano, qualquer britânico, qualquer francês, e pretender discutir com ele nesse nível, nesses pormenores, decisões das Supremas Cortes desses países, eles vão dar uma gargalhada na sua cara, porque sociedades não têm que se envolver com esse grau de detalhamento em decisões de natureza jurídica, constitucional, que sejam discutidas por suas Cortes Supremas. Isso tem um lado de uma anomalia pela qual estamos passando, tudo bem, é um período histórico e tal. E, a despeito de ser uma anomalia, tem um dado positivo dentro dela, que é o fato de que o interesse da opinião pública por essas decisões faz com que elas se deem mais expostas à análise da sociedade, à vigilância, à crítica da sociedade e também ao apoio da sociedade. Então, mas é uma anomalia. O processo é uma anomalia. Ontem eu fiquei ouvindo programas de rádio nossos e dos nossos concorrentes, a discussão entre os comentaristas sobre o voto, o pormenor do voto, o detalhe e coisa, parecia uma reunião de jurisconsultos, quando na verdade são jornalistas que têm que estar atentos, como todos nós, a aspectos mais gerais e tal. Os jornalistas especializados podem eventualmente descer a detalhes dessa natureza técnica, mas esse grau de detalhamento está na sociedade brasileira. A imprensa está repercutindo esse tipo de discussão que está... Você vai entrar num botequim hoje, os caras estão discutindo decisões do Supremo, a linha tal... lei tal, artigo constitucional número tal e tal, e o Supremo, em meio a essa visibilidade, ou no centro dessa visibilidade, está na iminência de bater um martelo. Por que essa coisa tem esse grau de interesse da população?
mais do que ficar se discutindo se a decisão do Supremo, neste ou naquele detalhe, restringindo o foro privilegiado para congressistas, é precisa, não é precisa, é abrangente, não é abrangente, retroage, não retroage, aplica, não aplica, estende, não estende. Então, mais do que este tipo de, digamos, de regulamentação da decisão, né? O alcance da medida vai ser depois discutido pelos próprios ministros, como é que aplica, como é que não aplica, aqui, ali e tal. Mas o que está em discussão hoje ali é se a sociedade vai ser atendida no seu desejo de reduzir o grau de proteção que a classe política concedeu a si mesma para não enfrentar a lei, não enfrentar a justiça quando seus membros cometem crimes, ou se nós vamos deixar como está. Na verdade, por mais imprecisa e imperfeita que seja a decisão do Supremo, já consumada por 10 votos a 0 por enquanto, pode ser que sejam 11 a 0, portanto uma decisão unânime, por mais imprecisa que seja esta decisão no seu aspecto técnico, no seu detalhamento técnico, jurídico e tudo mais, por mais imperfeita que seja, ela é uma decisão que vai em harmonia com o desejo amplo, total da sociedade brasileira de submeter a sua classe política a um tratamento que a iguale um pouco mais ou que a diferencie um pouco menos do tratamento que os cidadãos recebem perante a justiça quando são julgados por seus maus feitos ou investigados sob suspeitas de terem cometido esses mesmos maus feitos. A classe política brasileira, assim como as autoridades de uma maneira geral e o Estado num sentido mais amplo, colocaram-se, graças a atos que eles próprios implementaram, num patamar de divindade. Hoje, do funcionário público no balcão até o guarda da esquina, chegando ao ministro do Supremo, passando pelo ministro do Estado, pelo secretário de Estado, pelo governador, todo mundo é autoridade diante do cidadão, todo mundo peita o cidadão, todo mundo se acha merecedor de um tratamento, de uma reverência que não ficou combinada com o cidadão. Quando você foi votar nesses casos, você não disse, fica autorizado que você será Deus. Fica autorizado que cometendo crime você não será julgado como eu. Ninguém disse, ninguém aceitou isso. Isso foram eles que criaram. E esta pequena revisão que o Supremo está fazendo agora, ainda que restrita a apenas um pequeno núcleo do Estado brasileiro, das autoridades brasileiras, circunscrito ao Congresso Nacional, ele tem um peso simbólico muito grande. E é nesse sentido que ele tem que ser apoiado. É nesse aspecto que essa decisão do Supremo hoje, por mais imperfeita que seja, precisa ser vista de maneira positiva. Se o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ou mesmo por 10 votos a 1, disser para os congressistas, olha, queridos, mudou o jogo, vocês não têm mais esse privilégio que tinham aqui. Ah, mas como é que fica o general do Exército, o ministro do Exército, como é que fica não sei o que, as outras autoridades, os procuradores, os promotores, os juízes? Não sei, mas dando esse sinal lá de cima, o efeito vinculante do ato moral, do ato ético, me parece que é inevitável. Tendo havido este primeiro passo, atingindo o núcleo mais duro da corrupção e da bandalheira nacional, que é o Congresso, sem dúvida que é o Congresso, querer dizer que os congressistas representam apenas 1% dos que têm foro privilegiado é uma verdade estatística, mas não é uma verdade moral. Eles representam 1% de quem tem foro privilegiado, mas 60% da bandalheira. É só você olhar a quantidade de investigações, processos, suspeitas e denúncias incidindo sobre esse 1% e sobre os outros 99%. Mesmo comparando a dimensão numérica profundamente distante de um e de outro. São milhares de um lado e apenas 700 do outro. Ainda assim, esses 700 respondem por 50% das bandalheiras que vêm a público na República Brasileira. Está ali no Congresso Nacional. Então, é claro que ali o exemplo tem que ser dado. Ali a medida do Supremo vai produzir um efeito simbólico, uma referência, um marco que é importante que a sociedade, até porque ela deseja que assim aconteça, receba positivamente, com aplauso, e que ela produza os efeitos que tiver que produzir depois em todo o Estado brasileiro, que ela evolua a partir daí. O ministro Toffoli, depois desse dever de casa retido durante 7 meses, deu uma declaração ontem, eu acho que ele ficou 7 meses estudando o processo para dizer isso que ele disse aí, ó, solta o som. Desde 1824,
até a emenda constitucional de dezembro de 2001, não havia como processar membros do Congresso Nacional sem a autorização da respectiva casa. Ora, então vejamos, o que o ministro Toffoli descobriu em 7 meses de estudo? Algo que ele podia acessar o Google e descobrir em 2 minutos. Que de 1824, quando começou a Corte Suprema com outro nome, 1824, a 2001, mais de um século e meio, o Supremo não podia processar parlamentares sem autorização dos próprios parlamentares. Claro que eles não as davam. Não davam essas autorizações, o Supremo ficava manietado. Mas, ministro Toffoli, faltou o senhor estudar o Supremo depois de 2001. Depois de 2001, ministro, quando o Supremo passou a ter a autoridade para investigar, processar, punir parlamentares, o que aconteceu? Eu estava lendo aqui no site Congresso em Foco, desde 1988, com a nova Constituição, até 2010, mais de 500 parlamentares foram investigados pelo Supremo. A primeira condenação só aconteceu em 2010. A primeira condenação de prisão só aconteceu em 2010. Até 2015 foram 16 condenações por corrupção. Repito, a primeira prisão só aconteceu 9 anos depois que o Supremo foi autorizado a processar parlamentares. E 15 anos depois, o Supremo só tinha processado e condenado 16 parlamentares. E o primeiro a ser preso foi em 2013, Natan Donadon. O Supremo, autorizado a processar parlamentares, só prendeu um parlamentar brasileiro no exercício do mandato 12 anos depois, ministro. Então, se isso não é uma medida... É claro que jogar o negócio de 1824 e tal confunde a cabeça, mas desculpe, isso é uma lorota. Isso é uma lorota de quem levou o dever para casa e estudou uma maneira de enganar a professora e não de trazer uma boa lição. Nota 0 para o ministro Dias Toffoli e, olha, e com tudo que possa se reclamar, nota 10 para o Supremo Tribunal Federal por ter, por unanimidade, isso é muito importante, ter dado este passo importantíssimo no sentido de sinalizar algo que a população brasileira não quer abrir mão. O país é outro. O país é outro. Isso, a decisão do Supremo não se dá pelos brios de sua unanimidade. Se dá porque a opinião pública não quer mais que as coisas continuem sendo como sempre foram, ponto final, data vênia. Como é que chama aquele negócio? Cúmulo nimbus. É isso, minha gente. Olha, a operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro em cima de doleiros. Uma operação que tem um nome muito curioso, Câmbio Desligo. São dezenas de mandados de prisão em cima de doleiros, com operações não são milionárias não, minha gente, são bilionárias. A nossa companheira Thaís Dias está no Rio de Janeiro, ela conversou com fontes ligadas à operação e tem informações para nós. Thaís, você me escuta? Escuto sim, Boechat. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente tem informações de que esse esquema, movimentou, de acordo com essa primeira fase da operação Câmbio Desligo, pelo menos 1 bilhão e 652 milhões de dólares. Isso, se a gente converter em reais, a gente passa aí de longe 5 bilhões de reais. A operação, de acordo com essas fontes com quem eu pude conversar, vai ter novos andamentos. São hoje 45 mandados de prisão, são 43 de prisão preventiva, 2 de prisão temporária, e justamente envolvendo doleiros, de todo o Brasil, não só do Rio de Janeiro. Essa operação acontece em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, também no Rio Grande do Sul, no Uruguai e no Paraguai. Justamente por conta desse esquema que envolveria os doleiros, não só os maiores do Brasil, Boechat, mas também os maiores da América Latina, de acordo com essas fontes com quem eu pude conversar. Novos passos dessa investigação já estão em andamento e justamente para evitar que essas informações vazem, essa operação já aconteceu hoje e o principal nome, considerado o doleiro dos doleiros, é o Dário Messer, ele que chefiaria esse esquema, que mandaria dinheiro principalmente para o Uruguai através de um esquema chamado dólar câmbio, ou seja, eles mandariam sem passar por instituições financeiras, lavariam esse esquema criminoso. Eles chegaram a esses nomes, a esses doleiros, através de delações premiadas do Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e também do Cláudio Barbosa, conhecido como Tony, os dois que eram operadores financeiros do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, e trouxeram essas informações, não só deles, mas também dos doleiros, os irmãos Chebar, o Marcelo e também o Renato, trouxeram informações que levaram a
a essa operação de hoje. Boechat, pelo que eu pude conversar com essas fontes ligadas à Operação Lava Jato, essa operação ainda vai render muito, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Ô, Thaís, o nome da operação correto é dólar cabo. Tá, que é não, é a ação, né? A ação que não é dólar câmbio, é dólar cabo. A transferência, o tipo de transferência chama dólar cabo. Isso. Né, que não passa, como disse a Thaís, por instituições financeiras, bancos e tudo mais. Agora, Thaís, rapidamente, um detalhe, o valor com o câmbio de hoje de 3,50 chega a 5 bilhões e 700 milhões de reais. 5 bilhões e 700 milhões de reais. Thaís, uma última pergunta. A figura do governador Sérgio Cabral aparece aí no esquema por serem estes doleiros, alguns deles que deram origem a essa denúncia, operadores do esquema dele, do esquema da quadrilha do Sérgio Cabral. Mas esta operação de 5 bilhões e 700 milhões de reais, evidentemente, atinge outros grupos políticos, outros políticos que usavam o mesmo esquema de doleiros, não é isso? Há algum nome de político que já tenha vindo a público, além do Sérgio Cabral? Olha, Boechat, esse nome ainda não veio, mas com certeza, de acordo com as pessoas com quem eu pude conversar hoje mais cedo, com certeza outros políticos e outros esquemas, porque não envolve só a região aqui do Rio de Janeiro, mas envolve também outros estados, como eu disse, o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e também o Rio Grande do Sul e outros países, doleiros uruguaios, por exemplo, que faziam também parte desse esquema. Então, a ação de hoje vai repercutir muito. Uma entrevista coletiva foi marcada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal para as 10 horas da manhã, para aí sim detalhar, trazer todos os nomes e como acontecia de fato, né, os meandros desse esquema, Boechat. Muito bem, Thaís Dias do Rio de Janeiro, obrigado aí por sua participação. Ao longo da programação vocês terão novos detalhes desta operação. Adorei esse nome, Câmbio Desligo, né? Podiam botar um nome grego, aqueles nomes difíceis de pronunciar. Então, Câmbio Desligo é muito bom. Uma boa sacada. Boa sacada. Câmbio Desligo. Daqui a pouco, novas informações sobre essa nova fase aí, nova operação da Lava Jato em vários estados, Distrito Federal também, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Uruguai, Paraguai e Alhures também, onde o Barão tem conta numa casa bancária. Vamos nessa.